E há pouco mais de uma semana, o canal chamado Grupo Espírita Educare publicou esse vídeo falando sobre a suposta adulteração da Gênese. Um vídeo bastante elaborado, convenhamos, bonito, bem feito, cheio de uma organização assim muito bem elaborada. Mas eu gostaria de perguntar para essas pessoas, para o grupo CSI do Espiritismo, para a Federação Espírita Brasileira, o porquê do descumprimento à lei. Porque, como explica Lucas Sampaio numa live feita muito recentemente ao canal Cantinho Espírita, a lei classifica a adulteração de maneira inequívoca. Foram publicadas alterações após a morte do autor. A lei protege o direito moral do autor. Ponto. Isso é adulteração. Não há o que questionar sobre isso. Mas com muito canto de sereia, como diz um amigo meu, esse grupo tenta desclassificar toda a argumentação contrária, além do fato legal, e demonstra, sim, que há grande probabilidade, com muitas evidências, sim, da adulteração. A gente chega ao ponto de dizer não é nem mais questão de probabilidade, mas é a questão clara, evidente, salta aos olhos a questão dessas adulterações. Eles tentam desclassificar, então, baseado em evidências que eles colheram, já conhecidas de todo mundo, e Kardec estava preparando uma nova edição, tanto do Céu e Inferno quanto da Gênese, mas que nada prova que ele tenha concluído essas edições, até porque quando ele morreu, as matrizes não estavam prontas, ainda eram os tipos móveis justamente para fazer alterações caso encontrasse necessidade de correções, erros e tudo mais, ideias que não foram bem desenvolvidas, o que tivesse que fazer de alteração. Justamente eram os tipos móveis que estavam disponíveis. E o que eles trazem de evidências não prova que esses tipos móveis não possam ter sido alterados por quem quer que seja para introduzir ali ideias contrárias à doutrina. E foi justamente o que foi feito, principalmente no caso da obra O Céu e o Inferno. No caso da Gênese, é muito singular aqui, eu acho muito estranho essa forma de agir, porque aqui um pouquinho mais para frente eles vão trazer uma comunicação em que Kardec, consultando um espírito, através do médium, eu acho que foi o Demeure, se eu não me engano, isso aqui está citado inclusive na obra Autonomia, do Paulo Henrique de Figueiredo, ele nessa comunicação pergunta se haveria, deixa eu colocar para vocês aqui, olha, a comunicação original. Ela está aqui, vocês conseguem achar ela para baixar no site da Espírito, Portal do Espírito. Tá bom? E aqui Kardec está colhendo alguns conselhos sobre a Gênese. E ele pergunta: na reimpressão que vamos fazer, gostaria de acrescentar algumas coisas, sem aumentar o volume. Você acha que existem partes que poderiam ser removidas sem inconveniência? Resposta: minha opinião é que não há absolutamente nada para tirar como doutrina. Tudo é útil e satisfatório em todos os aspectos, mas também acredito que você poderia, sem inconveniência, condensar ainda mais certas ideias que não precisam de desenvolvimento para serem compreendidas, já tendo sido esboçadas em outro lugar. Em seu trabalho de reorganização, você conseguirá isso facilmente. Devemos deixar intactas todas as teorias que aparecem pela primeira vez aos olhos do público. Não retire nada como ideias, repito, mas corte apenas aqui e ali desenvolvimentos que não acrescentam nada à clareza. O Sr. Leymarie, que assumiu a Sociedade Anônima a partir de 1872, ele publicou esse texto aqui no Obras Póstumas, lá para, eu acho que foi lá para a década de 1890 que isso foi publicado. E ele publicou esse texto aqui, essa comunicação, cortando justamente esse trecho em que o Espírito fala para que nada seja retirado. Ele tirou essa parte, ele adulterou essa comunicação para publicar em obras póstumas. Sabe por quê? Porque existia ali já muitas pessoas reclamando, falando que aquilo que estava na Gênese não era exatamente o que Kardec tinha feito, que aquilo ali tinha dedinhos de pessoas ali que mexeram em coisas que não deveriam mexer. Leymarie, para tentar se defender dos problemas com o espiritismo, com a sociedade ao redor do espiritismo, né?
E também por questões legais, porque a lei era muito firme com relação a isso, ele começa a criar toda essa história e publica essa carta adulterada para tentar dar peso, dar ênfase à tese de que não tinha sido adulteradas. Foi Kardec mesmo quem fez. Muito estranhamente, neste vídeo aqui, eles publicam exatamente a mesma coisa. Eles não citam justamente a parte mais importante em que o espírito diz, como vocês viram para Kardec, não remover nada que fosse doutrinário, não remover nada que fosse em questão de ideias da doutrina, mas apenas cortar o que fosse possível ser resumido, que já tivesse sido desenvolvido em outros pontos. Bom, para quem faz o esforço de comparar ambas as edições, tanto a quarta edição quanto a quinta edição da Gênese, e com conhecimento da doutrina, com conhecimento de tudo aquilo que foi desenvolvido nos 11 anos de revista espírita, se eu não me engano, quem faz esse esforço nota muito nitidamente que foram justamente removidos trechos importantíssimos a respeito das ideias, a respeito de questões doutrinárias desenvolvidas ali. Um deles é no que tange a questão logo no início da obra a respeito do instinto. Foram removidos trechos importantíssimos que cortam a ideia na metade. Outros trechos muito importantes foram removidos no capítulo a respeito do corpo de Jesus, dele ser agênere ou não. As ideias que foram removidas ali e da maneira como ficou a quinta edição conduz para um entendimento que leva justamente à questão dogmática muito cultivada, não por acaso, por alguém que era inimigo da doutrina espírita, inimigo de Kardec naquele momento, que era o senhor Rustem. Pois é, justamente nesse trecho onde Kardec está falando do corpo de Jesus, que era uma tese muito defendida por Rustem, de que Jesus não tinha encarnado e que ele era um agênere, justamente os trechos alterados na quinta edição conduzem para o dogma do senhor Rustem. Será que isso é acaso? Então eu volto a perguntar: por que a questão legal não é observada? Por que não se respeita a lei, já que o fato está deflagrado, está classificado? E por que continuar nessa luta por tentar demonstrar, por tentar provar através de evidências, transformar evidências em provas, desclassificando toda a argumentação contrária sobre algo que é tão importante? Por que não ficar com aquilo que é seguro? Por que não seguir a recomendação tão importante de Erasto, que diz: é melhor descartarmos 10 verdades do que ficar com uma só mentira? Por que não se faz isso? Para completar, eu devo lembrar que a adulteração do céu e inferno destroçou o capítulo oitavo, que foi transformado em sétimo. Tirou completamente a organização, a clareza, introduziu ideias contrárias, inclusive no título Código Penal da Vida Futura, são ideias contrárias ao que estava sendo desenvolvido anteriormente, e introduziu, por exemplo, o item 10, lá do Código Penal da Vida Futura, que é uma completa contradição do que Kardec e os espíritos sempre demonstraram, como se a gente encarnasse somente para pagar dívidas, como se a gente encarnasse somente para pagar erros de vidas passadas, como se a encarnação fosse sempre uma expiação. E não é pagar erros de vidas passadas, mas como se a encarnação fosse sempre uma expiação, coisa que Kardec e os espíritos sempre demonstraram ser uma ideia falsa, mas que também, não por acaso, era uma ideia defendida pelo dogmático senhor Rostand. Para terminar, eu gostaria de dizer que eu gostaria muito de ver um vídeo tão bem produzido como esse, com tanto esmero, com tantos detalhes, com tanto trabalho gráfico. Pesquisadores que se dizem tão dedicados ao espiritismo, trazendo à tona tudo aquilo que a Simone Privato já denunciou na sua obra O Legado de Allan Kardec. Tudo o que aconteceu ali ao redor de Kardec. Toda aquela distorção após a sua morte, golpe sofrido na sociedade espírita, todos os desmandos que aconteceram ali dentro, a queima de manuscritos pela sociedade anônima, tudo que Lei-Marie fez de absolutamente contrário, como isso chegou até o Brasil, como a FEB hoje não representa absolutamente nada do que deve ser o espiritismo, da organização, da unidade,
do método. Enfim, gostaria muito de ver tudo isso tratado e não entendo por que esses pesquisadores não trazem isso à tona. Parece que é para não alimentar justamente a ideia de que, com tudo o que acontecia ao redor de Kardec, a adulteração era nada menos do que esperada.